sessão ordinária, da sessão legislativa, da sessão legislativa 2, 5 de abril de 2017. Quero agradecer a presença de todos e todos nós de Biomar, dando início ao trabalho pelo senhor secretário de Paz e Educação na presença. América da Alternativa, Antônio Carlos Oliveira, presente. Equipe Capitão dos Santos, Jair Pereira da Silva, presente. José Campos Santos, presente. José Luiz Ezequiel da Silva, José Alfonso Santos, José Esparto, presente. Pablo Alves da Silva Pereira, Sueli Chico da Matos, Vinícius Antônio Beló. Presente, Adriano, obrigado. Vou na proteção de Deus, levar a aberta a sessão, dando início ao trabalho, passaremos a leitura, instrução e votação da área. A sessão da leitura da instituição, nome da manifestação com a documentação, salário de ordem da instituição, colégio da instituição, aprovar a unanimidade. A ata está em instrução. Nome da manifestação com a documentação, salário de instituição, colégio da instituição, aprovar a unanimidade. Passaremos agora a leitura do expediente recebido, prefeito municipal. Ofício número 159/2017. Informações sobre a obra do Salto de Iguá. Verdade, senhor presidente, como nós mundiais do primeiro, temos através do presidente a questão do requerimento número 7/2017, da autoria do novo vereador Moisés Castilho, informar que estamos realizando o levantamento do contrato para a posse, definindo a data para a retomada da obra na oportunidade que encontrou no processo de cima e consideração ao funcionamento de informar que Ofício 160/2017, data 24 de março de 2017, informações sobre águas da chuva que invadem residências em Oliveira Barros. Prezado senhor presidente, como nosso tutorial de documento, vindo através do presidente, atenção ao requerimento número 084/2017, pelo do nosso vereador Moisés Castilho, informar que estaremos adotando as medidas cabíveis para solucionar a questão, a oportunidade de novos processos de estima e consideração, apressadamente desenvolver o prefeito municipal. Ofício 164/2017, data 24 de março de 2017, em Barra na Estrada de Oliveira Barros. Prezado senhor presidente, com o nosso projeto de documento, vindo através do presidente, e atenção à indicação 6/2017, e autoria do novo vereador Moisés Castilho, informar que a referida demanda será incluída em novo cronograma de trabalho. A oportunidade do processo de estima e consideração apressadamente desenvolver a questão do prefeito municipal. Ofício 165/2017, data 24 de março de 2017, proibição de servidores serem conduzidos em máquinas. Prezado senhor presidente, o nosso cordial documento, vindo através do presidente e a atenção de indicação número 1/2017, autoria do nosso vereador América da Silva, informar que estaremos reforçando os nossos servidores a necessidade de cumprir as leis de trânsito na oportunidade, renovando os processos de cima e consideração, atenção desenvolver a pessoa do prefeito municipal. Ofício número 168/2017, data 27 de março de 2017, cópia do contrato de empresas Elias Sebastião da Silva M.E. Prezado senhor presidente, por nosso cordial documento, vamos através do presidente e atenção ao ofício 90/17, autoria do novo vereador Pablo da Silva Pereira, encaminhar cópia do contrato e termos adquiridos firmados com a empresa Elias Sebastião da Silva M.E. na oportunidade, renovando os processos de estima e consideração, apressadamente desenvolver a pessoa do prefeito municipal. Ofício número 174/2017, data 29 de março de 2017, ampliação de vagas no programa Jovem Aprendiz. Prezado senhor presidente, os nossos cordiais cumprimentos, vindo através do presente e atenção à indicação número 62/2017, de autoria do nosso vereador da empresa da Silva, informar que o convênio firmado entre o Centro de Integração da Escola essa prefeitura sobre o programa Jovem Aprendiz,
terá seu prazo de vigência prorrogado, tendo em vista os benefícios ofertados aos jovens e adolescentes que prestam serviço junto à administração municipal, e certamente estaremos avaliando as condições para a futura ampliação da oferta de vagas no referido programa, agradecendo desde já a sugestão do legislador, a oportunidade de todos os protestos de estima e consideração, atencionamento de Gilmar, pessoas junto ao prefeito municipal. Ofício 181/2017, CRH 31 de março de 2017, informações sobre o calendário esportivo. Prezado senhor presidente do nosso Congresso Cumprimento, juntos através do presente e atenção ao requerimento número 33/2017, de autoria do nosso vereador Antônio Carlos Souza do governo, informar que convoque seja concluído o calendário esportivo do Departamento Municipal do Esporte, que estaremos encaminhando para o conhecimento da oportunidade de protestos de estima e consideração. Atenção também desenvolver pessoas do prefeito municipal. Ofício 182/2017, CRH 31 de março de 2017, buscaria na rodoviária municipal. Prezado senhor presidente do nosso Congresso Cumprimento, através do presidente e atenção da educação do lugar. Faz legislações que afetam o assunto são a emenda constitucional número 53 de 19 de dezembro de 2006, que deu nova redação aos artigos 7º, 23, 30, 206, 208, 211 e 212 da Constituição Federal de 1988 e o artigo 60 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal, a Lei Federal número 11.494, de 20 de junho de 2007, e o Decreto número 6.253, de 13 de novembro de 2007, que regulamentaram seu funcionamento. A Lei Federal número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases, LDB, que estabeleceu as diretrizes e bases da educação nacional e definiu os recursos financeiros da educação, os repasses descendiais para a conta da educação, as despesas que podem ser consideradas como manutenção e desenvolvimento e as que não podem. Preliminarmente, tecer considerações que foram extraídas do acervo de Manaus, de manuais, que são publicados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. De forma abrangente, explica aqueles manuais básicos que o Fundeb destina-se a atender à educação básica, entendida como aquela que abrange desde as creches até o fundamental, no caso dos municípios. Seu objetivo principal é distribuição de recursos financeiros por todo o país, de acordo com o desenvolvimento econômico e social de cada região, a garantir o valor mínimo de investimento em cada aluno matriculado na rede de ensino. Expõe também que o fundo no âmbito municipal é composto por 20% das seguintes receitas: Fundo de Participação do Município, FT, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, Imposto sobre Produtos Industrializados proporcional a exportações, IPI, exportação, desoneração das exportações, LC número 87/96, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, IPVA, e cota parte de 50% do Imposto Territorial Rural, ITR, devida aos municípios, e 25% das receitas próprias do imposto, dívida ativa do imposto e suas atualizações. Caso a arrecadação dessas receitas não atinja o valor mínimo nacional por aluno ao ano, é feito a parte de recursos pela União. Esclarece que os investimentos são realizados
com base no número de alunos da educação básica, de acordo com os dados obtidos no censo escolar do ano anterior, sendo computados os estudantes matriculados nos respectivos âmbitos de atuação prioritária nos termos definidos pelo artigo 211 da Constituição Federal, quais sejam educação infantil e especial e ensino fundamental, no caso dos municípios. A distribuição desses recursos também leva em consideração outros fatores, definidos anualmente e que variam de acordo com os segmentos da educação básica, creche, pré-escola e ensino fundamental. Segundo, o tempo de atendimento aos estudantes sem integral ou parcial. Informa ainda que os recursos do fundo são transferidos de forma automática e periódica por meio de conta específica aberta no Banco do Brasil e ocorrem em datas distintas de acordo com a origem das receitas. Quando ocorrem transferências do FPI, ICMS, IPI, exportação, ocorrem também os créditos relativos ao FUNDEB na seguinte periodicidade: ICMS, semanalmente, FPM, IPI, exportação e IDR, a cada 10 dias. Desoneração de exportações, LC 87/96, e complementação da União, quando for o caso, mensalmente. Afirma, respaldados nas leis de regência, que todo ano devem os municípios aplicar a educação o que segue: 25% de impostos na educação infantil e no ensino fundamental, 60% do FUNDEB na remuneração do magistério, utilização de 100% do FUNDEB, ainda que 5% possam ser empenhados, liquidados e pagos no primeiro trimestre do ano seguinte. Demais disso, a Caixa Central repassará a cada 10 dias os recursos destinados à educação. Artigo 69, 5º da LDB. Por fim, menciona que os artigos 24 a 30 da Lei 11.494/2007 estabelecem parâmetros de atuação dos conselhos de acompanhamento e controle social do FUNDEB. Concluídas as preliminares, solicito ao Poder Executivo informações, todas no período de 1 a 31/3/2017, e sempre as forneça no maior nível de detalhamento possível, acompanhados de documentos comprobatórios. Em relação ao FUNDEB, valor arrecadado, empenhado, liquidado e pago, separados mensalmente. Imprescindível encaminhar os balancetes da receita e despesa. Extratos bancários oficiais relativos à conta bancária onde são depositadas as transferências da FUNDEB, separados mensalmente. Conciliações bancárias dessa conta, relação das compras efetivadas, separadas e totalizadas por modalidades licitatórias, destacando as compras diretas, sejam pela modalidade de dispensa ou simplesmente aquisições de menor valor. Encaminhar os pareceres mensais do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB. Encaminhar a forma de composição e a formação do Conselho de Acompanhamento do Controle Social do FUNDEB. Informar ainda em qual local e horário tem ocorrido a atuação do controle. Manifestação do controle interno sobre a gestão do FUNDEB. Apresentação das folhas de pagamento com cargo e função separada entre os profissionais do magistério e aqueles que exercem a atividade meio na educação,
ainda aqueles que são apropriados pelos 60% dos demais. As despesas bancadas pelos 40% relativas ao transporte de aluno, em caso positivo, encaminhar controle de tráfego dos veículos da frota municipal de terceiros, destinados ao transporte escolar, contendo a distância percorrida diariamente por todos e cada um dos veículos. Em relação somente à frota municipal, informar e comprovar documentalmente a quantidade de combustível com que cada veículo foi abastecido nesse mesmo período. As despesas bancadas pelos 40% relativa à aquisição de serviços, peças para a manutenção da frota da educação, informar e comprovar documentalmente quantias gastas com tais serviços e peças. Informar se houve saldo diferido do Fundeb 31/12/2016. Em caso afirmativo, encaminhar comprovantes das aplicações desses recursos. Em relação aos recursos dos 25%, valor arrecadado, empenhado, liquidado e pago, separados mensalmente. Extratos bancários oficiais relativos à conta bancária, onde são registradas as transferências entre as contas dos 25%, separados mensalmente. Conciliações bancárias dessa conta. Documentos que comprovam os valores das receitas recebidas relativas aos impostos e transferências vinculadas e não vinculadas ao Fundeb. Documentos que contêm as datas e valores comprovando todos os repasses descendiais ocorridos. Relação das contas efetivadas, separadas e totalizadas por modalidades licitatórias, destacando as contas diretas, sejam pela modalidade de dispensa ou simplesmente aquisições de menor valor. Manifestações do controle interno sobre a gestão do ensino. A despesa bancária pelos 25% relativa ao transporte de aluno, em caso positivo, encaminhar controle de tráfego dos veículos da frota municipal e de terceiros, destinados ao transporte escolar, contendo a distância percorrida diariamente por todo e cada um dos veículos. Em relação somente à frota municipal, informar e comprovar documentalmente a quantidade de combustível com que cada veículo foi abastecido nesse mesmo período. As despesas bancadas pelo 25% relativa às aquisições de serviços e peças para a manutenção da frota da educação, informar e comprovar documentalmente quantias gastas com tais serviços e peças. Diante do exposto, requer a mesa, ouvido plenário, na forma regimental, que seja oficiada a Prefeitura Municipal de Viracatu, solicitando as informações acima, pedindo que seja observado o prazo conforme dispõe no parágrafo 1º do artigo 15 da Lei Orgânica. Parágrafo 1º. É fixado em 15 dias corridos, prorrogados por igual período, desde que por motivo justificado e aceito pela Câmara, o prazo para que o prefeito e os responsáveis pelos órgãos da administração direta e indireta do município prestem as informações solicitadas, bem como aquelas objetos de indicações, encaminhem os documentos requisitados pela Câmara Municipal na forma desta lei orgânica. Sala de Vereador Produções, 31 de março de 2017, Vinícius Cantão Queiroz, vereador. Secretaria de Discussão. Eu só queria fazer esse seguinte comentário. Fiquei Não, é só da tribuna, Eu só queria boa noite a todos, obrigada pela presença. Eu achei muito bacana, acho que tem que mesmo fiscalizar e cobrar,
mas como o conselho do Fundeb é uma continuidade de um ano para o outro, o primeiro ano dessa gestão é o mesmo conceito que teve no ano passado, no ano retrasado. Talvez não nos últimos 4 anos, mas pelo menos no último ano, a gente deveria fazer esse questionamento também, para a gente fazer um comparativo da continuidade do Fundeb, não só do primeiro trimestre, mas o ano passado, eu não sei se há essa possibilidade, presidente, de fazer esse mesmo questionamento, não só do primeiro trimestre de agora, mas dos 2 últimos do ano passado ou do ano passado inteiro, não sei. Pode ser, tá? Obrigada. Bom, aí é só você fazer o requerimento, né, e pedir essas informações, tudo bem? É só você fazer um requerimento e pedir essas informações, tá bom? Requerimento de inscrição, havendo manifestação para a votação, salário para a minha condição, sondagem vem-se em pé, aprovado por unanimidade. Passando para a leitura das indicações. Indicação número 120/17 para uma implantação de lombadas na estrada do Moraes. Digo a Prefeitura Municipal de Aracatu a necessidade de implantação de lombadas na estrada do bairro Moraes nos seguintes pontos: 2 lombadas próximas ao Campo do Moraes, uma na curva do Ézio e outra na curva do Euclides. Tal medida se faz necessária pelo fato de condutores de veículos estarem abusando da velocidade, colocando em risco a segurança dos moradores. Sala vereador Lucas Florencio, 29 de março de 2017. América Eliezer da Silva, vereador. Encaminhamento. Indicação 121/2017. Serviço de porta de ar na rua Brasília, esquina com a rua Tocantins, bairro Santa Rita. Indica o Poder Executivo Municipal a necessidade muito bem elaborado sobre o Fundeb, mas com 3 meses, o que ele pegou é o que já estava no andamento, né? Com conselhos, com trabalhos, que nem se pode mexer. Porque não pode chegar na prefeitura, metemos os pés de tudo, empurrando tudo porta fora. Então, tem mantido os contratos vigentes, os 10 dias, tem colocado no melhoria do serviço, enfim, tem honrado os compromissos anteriores. Saúde é um estado mais crítico, mas, felizmente, o governo ainda não pagou o mês de novembro, de dezembro, e essa coisa tem pesado bastante, porque o nosso prefeito pagou o mês de janeiro, fevereiro e mês de março. Só que, infelizmente, os meses atrasados têm causado uma certa dificuldade no setor da saúde. Mas, com certeza, que essa verba ele vai conseguir sanar esse problema e vai melhorar a situação. Então, eu fico bastante feliz. Peço aos nossos colegas vereadores que há 4 anos atrás, quando assumimos também essa função, nós tínhamos em mente, se todo vereador tem em mente, que o prefeito ele chega na prefeitura, ele vai comprar uma demanda enorme, uma cobrança enorme, mas coisa que não foi feita por ele. Ele precisa tomar ciência, não só desse requerimento de hoje, mas também um requerimento aqui sobre as questões da fazenda e da zonaria da prefeitura, e nós, vereadores, como foi lido aqui, foi explanado, era uma situação que estava regular e tal. Nós devemos tomar conhecimento dessa resposta, para saber que de fato foi respondido, que foi muito bem elaborado, para a gente saber o que foi de fato que está acontecendo. Né? Então, eu quero dizer o seguinte: eu acho que nós temos que estar atentos, atentos, mas ao mesmo tempo, eu repito aqui, pronto para ajudar essa gestão. O cara foi provado que ela veio para fazer a diferença. Ele veio para fazer a mudança que Aracatu precisa. Então, eu quero deixar aqui, concluindo, meus parabéns. Até aqui, esses 3 meses, o prefeito Silmar, parabéns. Eu estou
junto para ajudar no possível dentro daquilo que for. Muito obrigado, meus amigos. Não é mais que o tema deles, suspenda a sessão por 15 minutos, para ter mais elementos para ao término da ordem do dia. Senhor presidente, me dê conhecimento da vereadora Pedido da vereadora está em votação. Saludar para a resolução sobre a princípio, aprovado por unanimidade, passar então a ordem do dia. Leitura do parecer do 11/2017, projeto de lei 9/2017, que Chico Carlos, vaso do quarto servidor da Câmara Municipal de Miracatu. Parecer 11/17, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Matéria: Projeto de Lei número 9/17, que cargos vago do quadro dos servidores da Câmara Municipal de Miracatu. Relatório: o presente projeto, de autoria da mesa diretora dessa casa, tem 2 cargos de vigia no quadro dos servidores da Câmara Municipal. Analisando, não encontramos ilegalidade, uma vez que a iniciativa encontra-se amparada no artigo 22, inciso 1 da Lei Orgânica. Enquanto a redação, também não encontramos incorreções. Decisão favorável ao projeto. Miracatu, 15 de março de 2017, José Francisco Santos, presidente. Pablo Lopes da Silva, vice-presidente. Jair Pereira da Silva, secretário. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Reunida na data de 20 de março, esta comissão manifestou-se favorável ao projeto em epílogo, em razão da alteração não acarretar despesas ao erário. Dirigente da data de março, presidente, Moisés Quadrilho, vice-presidente, José Luiz José da Silva, secretário. Fazemos a discussão e votação da lei, do projeto de lei 9/2017. O projeto está em discussão. Havendo manifestação para votação favorável à resolução, os contrários também em pé. Aprovado por unanimidade. Leitura do parecer 15 de 2017, projeto de resolução 1 de 2017, concede licença de saúde ao vereador Júlio Braiano. Parecer 15/17, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Matéria: projeto de resolução número 1/17, que concede licença de saúde ao vereador do governo Santos Júnior. Relatório: tendo essa carta recebido atestado de licença de saúde do vereador do governo Santos Júnior, apresentado no período em que se encontrava internado no Hospital de Guaraparaçu, a mesa da Câmara, comparado no artigo 207, parágrafo 1º, a linha e do mesmo regimento, apresentou o presente projeto. Assim, verificamos legalidade na iniciativa, nos procedimentos e no teor do projeto, e ainda observamos que a licença, nos termos do artigo 41 da Lei Orgânica Municipal, é um direito do vereador, e a licença de saúde, ora pretendida, está em consonância com esse dispositivo. Parecer favorável ao projeto de resolução número 1/17, Miracatu, 5 de abril de 2017. José Francisco Santos, presidente, Jair Pereira da Silva, secretário. Fazendo a discussão da votação do projeto de resolução 1/2017. Lembrando que o vereador Júlio Braiano não será votado conforme o artigo 2, parágrafo 7. O projeto está em discussão. Mandando a manifestação coloca em votação. Favorável à resolução, automaticamente em pé. Aprovado.
Senhor secretário, esqueça a explicação pessoal. Antes de encerrar a sessão, informo que o presente da sessão ordinária será no dia 7 de abril, às 8 horas, terminaria de encerrar para agradecer ao vereador Italiano e vereador Sérgio, o ex-presidente Sacado, Fulgão e todos os secretários aqui da administração. Não há mais matéria de agradecer a produção de Deus, para encerrar essa sessão. Excelente dia.